Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade. Oh, glórias, 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 aleluias. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E graças eu te dou, Senhor, por mais essa oportunidade. Mais uma oportunidade de poder levar a sua palavra. Com a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela chega, ela cura, ela transforma, ela renova. Ela faz todas as coisas na qual eu e você, a nossa família, necessitamos. Deus, Ele é fiel. E nessa tarde, Ele tem grandes coisas a nos ensinar, a curar, transformar, renovar, porque é isso que a palavra do Senhor faz. Ela é vida. Ela é vida, Jesus é vida. E nós vamos aprender aqui, Salomão, aquela grande sabedoria, ele nos ensina lá em Provérbios, que nós devemos socorrer, Provérbios 24:11, um cuidando do outro, cuidando do seu próximo. O homem bom cuida. E aí nós vamos para a palavra e hoje nós vamos usar exemplos bíblicos, que nós vamos ver que uma jovem pôde levar salvação para um lar, que se encontra em 2 Reis. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 5, que nós vamos ver um homem sofrendo, mas uma jovem que era escrava, praticou aquilo que Salomão fala, que nós podemos fazer a diferença na vida do próximo. E essa tarde, eu quero ser como essa jovem, como essa menina. Não fala, a Bíblia não fala a idade dela, nem o nome dela, só fala que ela era uma escrava. Foi levada cativa para a casa de um homem muito importante, Naamã, mas ela ofereceu esse Deus para aquele homem, esse Deus que todos os dias eu anuncio, e eu quero essa graça, e como eu louvo a Deus por Ele me conceder essa oportunidade mais uma vez, mais um dia, de apresentar para todos aonde chegar esse vídeo, aonde chegar esta palavra aqui de Jesus, para que tudo possa ser curado, transformado, renovado. Então nessa hora, Pai, eu peço, a tua palavra é tão poderosa, assim como essa mulher apresentou. A tia apresentou para Naamã, que tinha lepra, era leproso. Pai, eu quero apresentar a Ti, diante de Ti, todos que estão já ouvindo essa mensagem. Um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que está aqui comigo e está do outro lado deste aparelho com as pessoas. Oh, glórias, 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 louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. A Bíblia vai nos falar, Naamã, chefe do exército, rei da Síria, muito respeitado, muito, a quem Deus deu muito livramento, mas ele era um varão leproso. Esse homem ganhava tantas guerras, mas existia uma guerra dentro dele. Esse homem era muito poderoso, um chefe do exército do rei da Síria. Quantas batalhas, quantas guerras Naamã venceu. Mas quando ele chegava dentro da casa dele, ele tinha que vencer uma guerra dele, pessoal. E quantas vezes eu e você temos uma guerra pessoal? E a de Naamã, o texto aqui vai nos falar que era a lepra. E ele vestia aquela farda linda, tinha aquelas medalhas de honra, porque era um homem valoroso, honrado. O Senhor dava muitos livramentos para ele. Mas quando ele chegava e se despia, ele tinha que olhar para ele, para o corpo dele, e ver aquela lepra. E nessa tarde, o Senhor pergunta para mim, para você, qual a sua lepra? O que tem feito você se entristecer? Quando você
quando você olha para dentro de você, porque Naamã olhava para o corpo dele. Aquele comandante tão poderoso, ele olhava para dentro dele e via aquela lepra. Aquilo afligia ele. E talvez tem coisa nessa tarde afligindo você, seu lar, sua família, eu não sei. Mas o Deus Todo-Poderoso, esse Deus Todo-Poderoso, que essa jovem, que essa menina, que essa escrava, ela foi levada escrava. Outra coisa que o texto nos ensina aqui, como eu comecei falando de Provérbios, de Salomão 24:11, um tem que cuidar do outro. Salomão ali na sua grande sabedoria falando, o homem bom, aquele que sara a ferida dos outros, que cura o próximo. E aí nós vemos aqui essa menina, ela era uma escrava, mas ela não permitiu que a escravidão dela calasse os seus lábios de oferecer um Deus vivo, Deus de Israel, um Deus todo-poderoso. Ela cumpriu o que Salomão fala do homem bom, aquele que cura as feridas do próximo. Ah, como é lindo estudar nos Provérbios, toda essa Bíblia maravilhosa. E aqui eu estou dando exemplo bíblico. Naamã, um homem tão importante, e aquela menina estava ali, cativa, foi levada. Imagina a saudade que ela deveria ter dos seus pais, dos seus familiares. Mas a Bíblia diz que ela fala para a senhora dela: ei, se o meu Senhor fosse até a Eliseu, um profeta, ele curaria, ele seria curado. Ela ali estava apresentando Deus. Ei, eu venho falar para você, esse Deus que curou através de Eliseu, Naamã, é esse Deus que está aí entrando no teu lar. É um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta, é um Deus que pode todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Nada. Então essa menina, essa escrava, ela era uma escrava. E aí essa senhora fala para o seu esposo: olha, a nossa escrava falou que lá em Israel tem um profeta que cura. Ele fala e tem um Deus todo-poderoso, o Deus dele, o Deus de Israel, que cura. Então Naamã se despiu de todo o orgulho dele. E a Bíblia diz que Naamã foi atrás. Ele sofria terrivelmente, glórias. E ele vai, o profeta foi lá para Samaria, para Eliseu. Oh, glórias a Deus. Ei, nesta tarde eu falo para você, vá aos pés de Jesus. Vá aos pés de Jesus, ele pode. Naamã, ele foi até Eliseu. E chegou lá, quando ele chega lá, acho que ele pensou: o homem vai tocar, pôr a mão em mim, eu vou ser curado na hora. Mas não, Deus é aquele que ele faz o milagre como ele quer. Não é como nós queremos. Porque Naamã, quando vai para lá, para Samaria, atrás do profeta Eliseu, ele pensa: ele vai sair, vai me tocar e eu vou ser curado na hora. Não, o que o profeta falou para o servo Geazi? Ele vai lá, fala para ele ir lá mergulhar 7 vezes. Dagmar, minha linda, um beijo. Toma posse da palavra. Em nome de Jesus, tome posse. Deus é um Deus poderoso que faz, que cura, que transforma. É isso que ele está fazendo hoje. Deus, ele quer mudar, ele quer transformar, como foi na vida de Naamã. Então Naamã ficou ali indignado, né, quando ele ouviu aquilo, porque ele achou que o profeta ia tocar e mandou ele mergulhar. Mas aí no caminho, um servo dele falou para ele, acho que um soldado, falou: meu senhor, mas por que não vai lá mergulhar? E ele ficou indignado, porque ele falou: vou mergulhar num rio tão sujo. Ei, não fique indignada porque as coisas não estão sendo do jeito perdão, porque as coisas não estão sendo do jeito que você acha que tem que ser. Porque Naamã achou que deveria ser tocado,
Deus, ele tem a forma dele. Se seu milagre ainda não aconteceu, só obedeça. Aí Naamã escutou, porque aquele soldado acho que falou: ei, meu senhor, o que custa ir lá e mergulhar? E Naamã foi, mergulhou uma vez, acho que saiu, olhou para ele, continuava a lepra. Talvez é assim. Você está obedecendo e está falando: mas eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, eu estou assistindo as lives, estou tomando posse, mas o milagre não aconteceu. Porque foi isso. Com Naamã, ele mergulhou uma vez, nada aconteceu. Aí ele mergulhou 2, nada aconteceu, continuava leproso. Ele mergulhou 3, continuou leproso. Ei, não desista de buscar o teu milagre. Mas Naamã foi mergulhando. 3, 4, 5, 6 vezes, acho que ele já devia estar cansado, né? Porque estava ali. Mas chegou a 7ª vez e Naamã então mergulha. E quando ele, pela 7ª vez que ele sai, a pele dele estava parecendo pele de bebê, lisinha. Imagina, não tinha uma lepra. Glórias, glórias, glórias. E se ele tivesse parado na 5ª, na 6ª ou na 3ª, ele não teria recebido o milagre na qual ele precisava tanto, porque aquilo afligia ele. Imagina todas as vezes que ia, aquilo coçava, aquilo era horrível, horrível. Ei, eu não sei o que tem sido tão difícil para você, mas obedeça. Não importa, Naamã falou, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 dias da semana. Às vezes você vai levar um currículo, leva hoje nada, amanhã nada. Todos os dias temos que perseverar, todos os dias perseverar. E Deus, ele é maravilhoso. Então o que nós aprendemos agora aqui com essa menina, essa israelita, ela fez toda a diferença. Ela pregou do Deus Todo-Poderoso. Ei, pregue aí no teu lar, pregue para os seus colegas de trabalho. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. E aí nós aprendemos aqui, nós vemos a cura de Naamã. Ele foi lá, foi curado. E aí ele quis abençoar o profeta Eliseu. E agora nós vamos ver um outro provérbio que vai nos ensinar grandemente. Provérbios 24:15, que fala do homem perverso. Provérbios 24:15 fala de um homem perverso que fica espiando a casa do honesto para assaltá-lo. Provérbios, nós vamos trabalhar com provérbios e vamos aprender na prática aqui. O homem perverso é aquele que fica olhando na casa do honesto para roubá-lo. E nós vamos ver aqui nesse texto que tinha um perverso, que é Geazi. A Bíblia vai nos falar que Naamã deu muitos presentes para o profeta Eliseu, mas Eliseu não recebeu o pagamento, não quis. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que o seu servo Geazi foi atrás, e Geazi aqui representa esse homem lá de Provérbios que Salomão nos apresenta. Esse homem que fica espiando o homem justo para obter benefício. E o que Geazi fez? A Bíblia vai nos falar que Geazi, quando vê que Eliseu não quis receber ouros, pratas, túnicas, muitos presentes, porque Naamã era um homem muito poderoso, tinha muitos recursos, e ele quis ali abençoar o profeta. E aí nós vamos ver que Geazi quis se aproveitar e foi atrás de Naamã para receber todas aquelas bênçãos, aqueles recursos, escondido do profeta. Ei, não podemos ser como Geazi. E a Bíblia vai nos falar que então Eliseu fica sabendo, e sabe o que aconteceu com Geazi? Que foi pôr a mão naquilo que ele não tinha que pôr a mão, ele ficou todo leproso. Ei, hoje nós estamos aprendendo em Provérbios
sermos bons, para salvarmos, 24:11. O servo bom, pessoas boas para salvar o nosso próximo, como essa menina. Aqui a Bíblia sempre vai nos apresentar, Deus é tão maravilhoso, que ele fez questão de deixar registrado os erros dos homens, para que nós venhamos aprender com erros e com acerto. Para isso, nós temos essa palavra tão maravilhosa. A Bíblia ela é maravilhosa. E nós temos que ser como essa menina, como essa serva. Imagina, ela foi levada escrava e ela fez o bem. Eu imagino, a Bíblia aqui não fala, né? Mas eu imagino que o Naamã, quando chegou e viu, nossa, se Naamã presenteou o profeta com todas aquelas riquezas, imagina o que Naamã não fez para essa jovem. Ei, glória a Deus! Nessa tarde, está indo muitas bênçãos para o seu lar, para sua casa, para sua família, porque esse Deus maravilhoso, Naamã, abençoou grandemente o profeta. Ai, me perdoa, essa rua é muito barulhenta. Oh, glória a Deus. E Geazi então vai lá para usurpar. Aquelas riquezas e aquelas bênçãos era para o profeta Eliseu. Mas nada fica escondido aos olhos dos profetas, dos homens de Deus. Deus revela, não fica nada oculto. Eu já falei aqui que Deus revela todas as coisas. Há um Deus no céu olhando. Então se você está sendo afligida, se você está sendo maltratado, fica tranquilo. Deus é Deus zeloso. Deus, ele vê. Deus mostrou para o profeta Eliseu: olha o que o seu servo, o que o menino está fazendo, foi atrás da riqueza. E se você tem sido roubada, talvez o inimigo tenha roubado tantas coisas, estão querendo tirar de você riquezas, usurpar. Ei, Deus é um Deus que ele olha para todas as coisas. Tudo está no controle de Deus, ele vê todas as coisas. Deus é um Deus zeloso, é um Deus maravilhoso. E nós vamos ver aqui, 2 Reis 5:20. Olha, meu Pai Todo-Poderoso, vamos ler. E então Geazi, o moço de Eliseu, de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã da sua mão, e disse alguma coisa que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrou-lhe e disse: vai tudo bem? E ele disse: vai tudo bem, meu senhor. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, filhos do profeta da montanha de Efraim, e dá-lhe, pois, o talento e a prata e as mudas de veste. E Naamã disse: se é servido tomar os 2 talentos. Olha só o que ele faz. Olha o que ele faz. Glória a Deus. Maralto Martins, louvado seja Deus, abençoe essa oficina. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E os 2 moços, na quais levaram diante dele, chegando ele à altura, tomou das suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens em foro. Então tomou e pôs diante dele o Senhor, e disse a Eliseu: de onde vem Geazi? Ele diz: teu servo não foi para nenhuma parte nem outra, querendo enganar meu Pai Todo-Poderoso. Alessandra, um beijo, minha querida. Olha, nada fica encoberto, não. Versículo 26, porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração quando ele
o homem voltou de sobre o meu carro e encontrou-te? Era isso ocasião para tomares prata e as ovelhas, os bois, os servos e as servas? Veja bem o versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti e a tua semente. Então saiu diante dele leproso, branco como neve. Geazi saiu de frente do homem de Deus, leproso. Leproso, olha só que alerta nesta tarde. Nesta tarde, o Senhor quer que nós venhamos aprender com erros e acerto. Queremos que nesta tarde nós venhamos ser como a menina. Como a menina. Aquela que levou bênção, aquela que levou luz, aquela que levou glórias para a casa de Naamã. Nessa tarde, o Senhor está nos ensinando que nós temos que ser como essa menina, essa jovem, que apresentou um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que é das causas impossíveis. Eu não sei qual o teu problema, mas Deus é aquele que sabe todas as coisas. Um Deus que pode todas as coisas. O problema de Naamã era a sua lepra. A sua vergonha era a lepra, aquela doença era vergonhoso naquele tempo. Mas Deus de Israel livrou ele de toda vergonha. Ei, o Senhor nessa tarde está te livrando de toda lepra, de toda vergonha. Eu não sei qual a sua lepra, mas o Senhor fala pela palavra: eu curo. Só mergulha em mim nos rios de águas vivas que é Jesus. Se for dinheiro, Deus tem o impossível. Se for enfermidade, Ele cura. Louvado seja Deus nessa tarde. O Senhor fala para mim e para você: ei, não importa quantas vezes você precisa mergulhar. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Não desista de buscar as tuas bênçãos. Não desista, não desista. Se ainda não deu certo, ei, fica tranquilo. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Ei, é a palavra do Senhor. Eu imagino Naamã saindo da primeira vez ainda leproso, da segunda vez leproso, mas na 7ª vez ele saiu curado, feliz. Ah, louvado seja Deus, voltou para casa dele curado. Ei, nesta tarde está entrando cura na tua casa. E o profeta que nem precisou pôr a mão, foi receber todas essas bênçãos. Ei, seja profeta, porque Deus vai mandar muitas coisas boas. Eliseu não precisava não, porque Deus nunca deixou nada faltar para ele. Eliseu não pegou tudo aquilo, porque Eliseu estava no controle de Deus. Ele sabia, nada fica escondido aos olhos dos homens de Deus. Ele sabia que o servo dele que estava ali, que Geazi tinha que fazer isso. Se viu que o próprio Eliseu não pegou, ei, mas Eliseu deixou, porque Eliseu falou: ele vai ser tratado. Ei, Deus é misericordioso, Ele cura, mas Ele trata. Temos que andar corretamente. Deus é Deus maravilhoso, Deus zeloso. E essa tarde é tarde de nós ficarmos atentos, porque Jesus ele está vindo para buscar a igreja dele. Por isso que eu fui meditar em Provérbios. E quando eu vi Provérbios, falei: meu Deus, tem um homem bom, aquele que procura salvação para o outro. E tem o Provérbios 24, versículo 15, que fala do homem perverso. Aí logo o Senhor me falou na palavra, porque quando eu vim para esse texto, aí eu vi aqui, li todo o texto e vi que tinha uma menina boa, mas tinha um perverso aqui. Porque foi isso que Geazi foi, um perverso, de olho naquilo que não era para ele. E quantos homens perversos estão de olho
na tua bênção, na minha bênção, mas Deus trata com aquilo que é nosso é nosso. Ei, Deus está no céu, mas Ele está de olho em todos. E tudo que é seu, tudo aquilo que é nosso, Deus não permite o homem perverso, porque Deus trata com o homem perverso e Ele vem falar nesta tarde para mim e para você: vamos só continuar nesse caminho que é estreito, que esse caminho que é apertado, mas é um caminho que nos conduz à vida eterna. Deus é maravilhoso. Podem um homem perverso querer sim roubar as nossas bênçãos, porque Geazi foi muito ligeiro, né? Correu atrás do ouro, da prata. Mas Deus estava de olho lá. Falou: peraí que eu vou deixar ele leproso. Não se pode pôr a mão naquilo que não lhe pertence. Dura a palavra. Mas a gente tem que pregar a verdade. Porque isso é para nós aprendermos com os erros e com os acertos. Porque a palavra é para nós. A palavra é para nós. Nós temos que sempre olhar o que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia quer nos ensinar. Tem tantas pessoas que às vezes passam a perna no patrão, no colega de trabalho. Quantas vezes você no seu trabalho está aí sendo injustiçado? Quantas vezes, mas ei, eu venho falar para você, Deus é um Deus que está de olho em todas as coisas. Deus é um Deus que Ele está de olho e Ele vai tratar com todos os homens perversos. Quantas vezes as pessoas ficam brigando por política? Não vamos brigar, Deus trata com o homem perverso. O que nós temos que fazer é orar pelos nossos pastores, orar por todas as autoridades públicas, orar pelos médicos. Orar. O nosso dever é fazer como essa menina. Ela intercedeu, ela foi para a senhora dela e falou: olha, se o meu Senhor fosse lá em Samaria, aquele Deus cura. Vamos fazer a nossa parte e vamos fazer o melhor. Porque eu tenho certeza que essa menina passou a ser filha na casa de Naamã. Porque olha só quantas riquezas Naamã deu para o profeta. Imagina, foi a menina. Quanta gratidão Naamã não chegou lá. Com certeza falou: agora você não vai ser mais escrava não. Agora você vai ser nossa filha. Você vai sentar na mesa conosco. E a menina de escrava agora passa a ser filha de Naamã. Ei, glórias a Deus, glórias a Deus. O Deus que curou Naamã está curando você. O Deus que deu tantas riquezas para Naamã abençoar Eliseu. Porque tudo isso, todas essas riquezas que Naamã tinha para abençoar o homem de Deus, foi Deus que deu. Roberta, um beijo, minha querida. Receba aí a cura, receba o seu milagre como Naamã. Mergulhe quantas vezes for preciso nesse Jesus lindo, minha querida. Mergulhe. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Quantas vezes for preciso, vamos mergulhar na palavra em Jesus. E o teu milagre, o milagre de cada uma de vocês que estão aí e de todos aqueles que assistirão depois. Porque Deus é maravilhoso, que fez na vida de Naamã, fará na minha, fará na sua, e nos livrará também de Geazi, que representa o homem lá de Provérbios. Ah, meu Pai Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Quantas pessoas perversas estão do nosso lado, como aqui. Olha, Geazi servia o profeta Eliseu. Geazi tinha que imitar a conduta do profeta. O que ele estava fazendo ali do lado do profeta? Veja bem, aqui nós vemos uma escrava, que ela é o exemplo de Abacuque, né? Olha só essa menina. Foi o exemplo de Abacuque. Abacuque nos ensina, mesmo faltando a vide, mesmo
mesmo na alegria, na tristeza, sendo arrebatado todas as ovelhas malhadas, ele se alegra no Senhor. E essa menina nos ensina isso, a oração de Abacuque. Mas Geazi não. Geazi estava do lado de um homem de Deus. Geazi conhecia o poder de Deus. Um dia o profeta orou e os olhos dele foi abertos, ele viu os carros de fogo. Ei! Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Geazi viu ali que o profeta só falou, vai lá e mergulha. Milagre. Geazi não tinha que ter colocado a mão. Bastava pedir para Deus. Porque Deus faz descer do céu. Deus fez descer pão do céu. Elias, ele mandava o corvo lá levar pão, levar comida. Ei, nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso. Nesse Deus Todo-Poderoso. Glórias, glórias, glórias. Louvado seja Deus, é nessa tarde. Não importa se você tem mergulhado e não tem visto o teu milagre ainda. Tenha fé, porque Naamã mergulhou 7 vezes, não foi uma, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, não foi 6, foi 7 vezes. Ei, não desista do teu milagre. E Naamã nem queria também mergulhar, né? Às vezes Deus pede coisas para nós. Eu já estava me esquecendo disso também. Naamã estava voltando para casa frustrado, porque o Eliseu não tocou nele e ele foi curado na hora. Ei, nada de ficar frustradinho, não. Não. Ainda bem que tinha ali alguém do lado dele e falou, ô meu senhor, vai lá mergulhar. E ainda ele achou ruim, falou, mas vou mergulhar nessa água suja? Ei! Jesus cuspiu no chão. Jesus cuspiu, fez um lodo do cuspe dele, né? Cuspiu e pôs lá no olho cego. A Bíblia não fala que o cego xingou Jesus, não. O cego, Jesus cuspiu, pôs o lodo e falou, vai lá no tanque e se lava. Ele foi bem quietinho, não reclamou não. Ele foi bem quietinho, foi lá, lavou. Quando ele lavou, a visão não tinha retornado ainda direitinho, mas ele fez e voltou a enxergar. Ei, o milagre não é como nós queremos. Não é da forma que nós queremos. Naamã queria uma palavra do profeta. Ei, o seu milagre já está determinado lá no céu. O nosso milagre, porque essa palavra é para mim também. O nosso milagre já foi decretado. Deus, quando nos fez? Antes mesmo da fundação do mundo. Ei, ele já escreveu a nossa história linda, maravilhosa. Mas Satanás todos os dias tenta frustrar os nossos sonhos. Tenta roubar esse sonho que está aí no seu coração. Ei, não, volte a sonhar, volte a sonhar. Volte a sonhar, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se tiver alguém aí querendo usurpar como Geazi as tuas bênçãos, pode ficar tranquilo que Deus vai tratar com ele, porque olha aqui, o que Deus fez com Geazi? Foi todo atacado de lepra, porque ele pôs a mão naquilo que não era para ele, era para Eliseu. Oh! Glórias, 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 o inimigo não vai roubar nada da tua família, não. Nada, nada, nada. Ele vai sim ficar leproso e vai arder lá no inferno. Arder lá no inferno, porque eu creio no céu e eu creio no inferno. Eu tenho que pregar a verdade para o Senhor.
Tanto que eu estou pregando o texto certinho, eu poderia ficar aqui só em Naamã. Mas não, falei, peraí, deixa eu mostrar aqui o erro de Geazi. Porque nós somos falhos. A Bíblia ela é muito maravilhosa e a gente tem que pregar ela completinha, as bênçãos e também apresentar as maldições também, para nós não errarmos e Deus não tratar conosco. Não posso pregar pela metade, não. Aqui nós vemos Naamã sendo curado, mas nós vemos Geazi sendo tratado. Ficou leproso porque desobedeceu o profeta. O que ele tinha que ir lá? Correr, pegar aquilo que não era dele. Louvado seja Deus, o que é nosso vai vir nas nossas mãos. E eu profetizo no teu lar, o que é teu vai chegar no teu lar no nome de Jesus. O que é seu, o inimigo não vai roubar, não. Geazi não vai pôr a mão, não, porque Geazi pôs a mão e ficou leproso. Ah, glórias, 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 glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias, glórias, glórias. Olha, Deus é tão maravilhoso, eu atrasei um pouquinho. Porque fui em Porto Belo, é vizinho, na van, pagar uma conta, tinha lá uns juros absurdo. E ainda bem que a hora que eu olhei, falei, peraí, mas isso aqui não está correto. Ah, Deus é maravilhoso, me livrou. Falei, peraí, moça, isso aqui está errado. Olha como Deus é bom e maravilhoso. E minha filha, mãe, você vai atrasar a live. Falei, não, a live que espera, vamos resolver isso aqui. Estão querendo nos roubar. Estava errado. Erro, as pessoas erram. Ei, temos que estar atento. Mas o Espírito Santo estava ali com a gente. E nessa tarde eu profetizo, o Espírito Santo vai sempre te conduzir em tudo que você for fazer. Coloque o Espírito Santo diante de você, para que você não caia em engano. Quantas pessoas sendo enganadas pela internet? É esse homem lá de Provérbios 24:15, querendo usurpar, roubar. Só que Deus trata com todas essas pessoas. Louvado seja Deus, e Deus não me permitiu ser roubada. Glórias a Deus. É esse Deus fiel, Deus maravilhoso. Por isso vamos continuar crendo. Vamos mergulhar quantas vezes for preciso. Continue buscando. Porque Deus é fiel, Ele é perfeito, Ele cuida de nós, Ele nos protege. Há um Deus que cuida. E se a tua bênção ainda não aconteceu, tenha certeza, tem a hora para chegar, tem o momento certo. Eclesiastes 3 fala, há tempo para todas as coisas. E o tempo da sua bênção é agora e chegou. O tempo de Naamã chegou. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. Não era 1, não era 2, não era 3, não era 4, não era 5, não era 6. Era 7, ele obedeceu e foi. Então vamos obedecer nessa tarde. Porque Deus, Ele é fiel. Tudo que Ele cumpriu para nós, Ele faz. Deus, Ele é fiel. E vamos ser como essa princesinha linda, que não fala o nome dela, só fala que ela era uma escrava, foi levada da Síria cativa. Imagina, mas ela estava ali e fez o bem dentro da casa do patrão dela. Ela fez a diferença. E garanto que quando Naamã voltou curado, Deus fez a diferença. Esse Deus de Israel fez a diferença na vida dessa menina. E Deus está fazendo a diferença na sua vida, porque eu profetizo e na minha também. E quanto os usurpadores, quanto os homens maus, esse de Provérbios 24:15, que fica espiando o homem perverso, né? Que fica espiando o homem honesto. Ei, Lindomar, um abraço, louvado seja Deus. Deus está de olho nesses perversos que estão querendo roubar a minha e a sua bênção. Nada passa despercebido dos olhos de Deus, nada, nada, nada. Então eu profetizo em nome de Jesus, tudo que o homem perverso está querendo roubar de você caiu por terra. Porque quando a gente fala do homem perverso, é Satanás. Ele é o homem perverso que veio para matar, roubar e destruir.
E está repreendido nesta tarde, em nome de Jesus, no meu lar, no teu lar, na minha vida, na minha família, nas nossas famílias. Porque Deus é Deus poderoso, maravilhoso, aonde chegar essa live, todos os países. Porque Deus é um Deus que Ele cuida de toda a terra. Ele não faz diferença do homem, Ele não faz diferença, não. O sol nasceu para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. Mas Ele trata com o injusto. E o homem perverso, aquele que está querendo roubar lá no teu lar, dos nossos filhos, Deus vai tratar como tratou com Geazi. Ficou leproso. Então vamos ficar em paz. Vamos ficar em paz, porque Deus é um Deus zeloso. Assim como Ele tratou com Geazi, que foi lá usurpar todas aquelas riquezas. Ah, Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu profetizo, Pai, e agora eu vou orar para a tua igreja que está do outro lado, Pai, recebendo a tua porção, Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez o milagre que Naamã precisava, não foi da forma que Naamã queria, mas ele recebeu. Então eu profetizo, Pai, para a tua igreja que está ouvindo a tua palavra, eu profetizo, realizo o milagre. Naamã precisava ser curado e foi curado. Eu não sei qual o milagre que a tua igreja precisa, mas eu profetizo agora em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, seja financeiro, restitui, seja cura, seja curado, seja relacionamento. Pai, o Senhor é Deus que faz todas, opera todos os milagres. Eu profetizo na tua igreja, eu profetizo cada um que está recebendo agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo todos os teus lares aonde entrar esta live, Pai. Em nome de Jesus, faça da forma, Pai, que o Senhor quer, porque o Senhor é aquele que opera do teu jeito, Pai. Naamã não compreendeu, mas ele teve um milagre. E assim, Pai, como Geazi usurpou, Pai, em nome de Jesus eu repreendo da vida dos teus filhos tudo que Satanás está querendo usurpar dos lares, Pai, em nome de Jesus seja repreendido agora. Todo principado, toda potestade, toda inveja, toda enfermidade cai por terra no nome de Jesus. Assim como o Senhor tratou com Geazi, ficou leproso, em nome de Jesus repreenda Satanás de todos os lares, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo, Pai, e repreendo todo o mal. Vive, louvado seja Deus, toma posse, receba, Pai, em nome de Jesus, abençoa todas essas gerações, porque Deus é um Deus zeloso. Maria Terezinha, louvado seja Deus, receba nessa tarde as bênçãos do Senhor, que assim como ele operou no corpo de Naamã e foi curado. Oh, meu Pai Todo-Poderoso, eu não conheço meu Pai, vai nos hospitais agora curando, transformando, renovando, cura, Pai. Eu não conheço qual a lepra dos lares. Naamã tinha o seu corpo todo leproso e foi curado. Oh, glórias, 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 glórias. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E eu encerro aqui. Vamos continuar firmes na palavra e na presença do Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Um Deus que quando nós vamos até Ele, seja o que for, Ele cura. E quanto àquele homem perverso que está querendo roubar as nossas bênçãos, Deus trata com o homem perverso como Ele tratou aqui com Geazi. Então fique em paz, vamos fazer a nossa paz, a nossa parte no reino de Deus com os nossos familiares e entregar para Jesus, porque Deus é um Deus que trata, assim como Ele tratou com Geazi, todo aquele que está te desejando inveja, ira, maldição, está repreendido agora em nome de Jesus, porque Deus é um Deus que trata, que cura, que protege, que liberta. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, porque eu estou falando aqui da Bíblia. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele cumpre a palavra dEle. Ele é maravilhoso.
E agora eu encerro. Vai lá, todos esses vídeos nós estamos colocando no YouTube. Mesmo que você já assistiu, entre no YouTube para ajudar a divulgar mais vidas, receber essa palavra poderosa. Porque essa palavra é de Deus. Deus quer curar, Deus quer transformar e Deus quer colocar Satanás no lugar dele e já colocou. E aquilo que é seu, ninguém vai roubar, não. Geazi não vai pôr a mão nas suas riquezas, não. Está repreendido no nome de Jesus, no nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus. Louvado seja Deus. Pai, eu abençoo. Em nome de Jesus, todos os lares, Pai. Visita os hospitais. Visita agora, Pai. Vai tocando, vai tirando das aparelhagens. Todos aqueles que estão em aparelhagem, os desempregados, que o Senhor abra a porta, Pai. Faça um milagre para a tua igreja, porque eu creio. E assim como Jesus glorificou antes de todos os milagres, eu já te glorifico e já te exalto, certo do milagre que toda a tua igreja já recebeu. Amém. Um beijo a todos. Glórias, glórias, glórias. Dá vontade de ficar aqui pregando, porque a palavra de Deus, ela é linda, ela é gostosa, ela é maravilhosa. Um beijo no coração de vocês, todos.